Olá, gente. Então, nesse vídeo a gente vai estar resolvendo um exercício com bastante recursos, usando vetores e funções em C. Então, a gente vai estar reforçando o assunto dos vetores. Eu vou ir passo a passo, bem devagarzinho, e vamos estar usando funções. Vamos estar modularizando já, para ir juntando os conhecimentos e começando a fazer programas um pouco mais completos, tá? A proposta do exercício é essa. Ó. Faça um programa em C que coloque números aleatórios entre 0 e 9 em um vetor D inteiro com 10 elementos. Então, o programa vai sortear números entre 0 e 9 e vai popular, se chama, um vetor, tá? Com 10 elementos. Ou seja, aquele prédiozinho com 10 andares, e ele vai sortear um número entre 0 e 9. Por exemplo, sorteou 4, vai colocar na primeira posição 4. Depois ele vai sortear de novo, ele sorteou 0, vai colocar o 0 ali. Tá? Então, esse passo A é sortear e colocar no vetor esse valor. O B, o que é? Mostrar na tela o índice do vetor e o valor colocado. Então, ele vai dizer, no andar 0, eu sorteei o número 5. No andar 1, eu sorteei o número 7. Tá? Ele vai mostrar isso aqui. Daí, na letra C, mostre na tela quantas vezes o número 5 foi sorteado. Tá? Então, ele vai pegar esse vetor, ele vai andar de posição em posição desse vetor e vai ver se tem um número 5 ali e vai fazer um contador, que cada vez que ele encontrar o número 5, ele vai somar 1 nesse contador e aí você vai ter no final quantas vezes o número 5 foi sorteado. E a letra D é mostrar na tela quantos números ímpares foram sorteados. Então, eu vou fazer com que ele percorra de novo o vetor. Poderia fazer isso aqui tudo junto, de uma vez só, também dá. Percorra o vetor e diga quantos números ímpares o computador sorteou. Então, vamos ver aqui na prática. Tá? Uma coisa que eu não mostrei ainda é essa função aqui. Ó. srand time null, essa linha aqui. Ó. Essa linha aqui é como se fosse você estivesse num bingo e começasse a rodar a roleta, aquela bolinha do bingo, o globo do bingo. para começar a gerar números aleatórios. Você não pega ainda um número, mas você começa a girar esse globo, tá? E quando você quiser pegar um número, você faz assim, ó, usar essa função aqui, ó, rand, abre e fecha parênteses, tá? É parecido com o rand lá do Visual G que a gente viu. Aqui você tem porcentagem 10, ou seja, o resto da divisão de rand por 10, tá? Porque o rand ele dá um número grande, então você pega o resto da divisão dele por 10. Então vai gerar um número entre 0 e 9. Se você quisesse um número até entre 0 e 99, você colocaria 100 aqui, tá? Então é assim que se faz. Eu estou dando um printf, ó, que eu vou executar ele agora, já para vocês verem, ó. Ó, deu o número 2, tá? Se eu sortear de novo, executar de novo, ó, repetiu o 2, tá? Acontece repetir, mas enfim, cada vez ele vai gerar um número diferente. Tá? Eu poderia pegar esse range também e jogar numa variável. Por exemplo, eu quero jogar na variável sorteio o resultado disso aqui. Posso. Ali eu estava dando printf, mandando direto para a tela. Mas eu poderia muito bem jogar numa variável. Eu poderia jogar numa variável se ela fosse um vetor, por exemplo, assim. Tá? Sorteio o índice 0 no andar 0 da minha variável sorteio. Eu vou colocar, aqui tem um parênteses a mais, ó, o rand, o resto 10. O resto da divisão de rand por 10. Tá? Essa é só uma base para entender como trabalhar com os números aleatórios. Tá? Então eu vou apagar esse do rand e vou estar fazendo esse programa usando funções. Tá? Então, a primeira função que eu vou fazer aqui eu vou modularizar para vocês irem se acostumando. Eu quero uma função que simplesmente pegue um número aleatório. Tá? Eu vou fazer assim, ó, então, int, vou dar um nome para essa função, vou chamar de sorteio. Tá? Vou fazer isso, e isso a princípio, depois se precisar mudar alguma coisa, eu mudo. Tá? Ou seja, eu estou dizendo assim, ó, uma função chamada sorteio que retorna um número inteiro, ou seja, depois dela ser processada, ela em algum momento ela vai ter que dar um return e dizer que valor inteiro ela vai voltar. Por exemplo, se eu quisesse voltar um número fixo, sempre o mesmo número, fizesse assim o return 5, sempre que eu chamasse sorteio, ela ia responder com 5. Só que não é isso que eu quero responder com 5. Eu quero responder com um número aleatório
entre 0 e 9. Então, vou usar isso aqui dentro. Ó, return rand. Então, ou seja, toda vez que eu chamar ela, ela vai me retornar o resultado dessa continha, que é o inteiro. É uma função bem pequenininha, mas não quer dizer que não se possa fazer e que não vale a pena. Eu também poderia fazer assim, ó, tá? Estou ampliando um pouquinho, criar aqui uma variável chamada s. Aqui eu dizer que o s recebe o rand de 10 e depois dá o return s. Ó, dei toda uma volta, eu criei uma variável, joguei o resultado do rand para o s e depois retornei o s. Esse s vai retornar para quem chamar essa função. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, se eu chamar essa função aqui, como se chama uma função? Pelo nome dela. Tá? Sorteio. Pronto, eu estou chamando a função e eu sei que ela retorna um inteiro. Mas o que eu posso fazer com o inteiro? Eu posso escrever na tela. Então, vou escrever na tela. Ó, sempre tem que ver o tipo. Ó. Sorteio é inteiro. Então, eu vou fazer o quê? Vou chamar essa função aqui e vou mandar ele mostrar com o printf. Eu estou mandando mostrar um inteiro. Que inteiro é esse? O resultado do processamento da função sorteio. Tá? Eu vou dar F9, que eu gosto de ir testando aos pouquinhos e mostrando passo a passo para vocês irem entendendo. Ó, deu 1. Tá? Ou seja, ele foi lá. Quando ele encontrou essa linha aqui, ele, opa, tem que escrever na tela um inteiro. Sim, eu vou lá, procurou essa função, sorteio, porque sorteio não é um comando nativo do C. Vou lá e procuro. Sorteio, está aqui. Faz isso. Depois de processar, retorna essa. Ele retornou o resultado desse processamento e mostrou na tela. Aqui, então, vocês viram que a gente pode usar a forma mais direta, que é essa. Cristiano, mas tu não poderia colocar isso direto no código? Poderia, gente, mas eu estou mostrando para vocês como vocês vão encontrar isso se vocês forem pegar um código de outras pessoas, de pessoal que realmente trabalha com C, vocês vão encontrar funções assim, curtas mesmo, mas eles vão modularizando os programas, tá? Então, eu criei essa função que faz o sorteio. Opa, mas eu tenho que ter um vetor de 10 posições. Então, vou declarar ele. Olha só, vamos começar a lembrar as funções. Se eu declarar ele aqui dentro, o vetor, ele só vai ter vida aqui dentro. Tá? Ele vai ser uma variável local dentro dessa função. Se eu declarar ele aqui, ele vai ser uma variável local dentro da função main. Também ela não vai ter vida em todos os lugares. Tá? Então, eu acho melhor, nesse momento, com aquele conhecimento que a gente tem até agora, declarar esse vetor aqui. Ó. Eu vou chamar esse vetor de prédio. Tá? Prédio. Isso mesmo. Como se fosse um prédio, um vetor. É um prédio com vários andares. Tá? Com quantas posições eu tenho que ter? Eu tenho que ter com 10 posições, porque vão ser 10 números. Então, esse vetor ele começa no andar 0 e vai até o andar 9. Tá? Não existe andar 10 fazendo desta forma. Tá? Opa, então já tenho meu prédio e já tenho uma função que sorteia. Opa, então agora eu vou criar um procedimento. Já vou explicar por que é um procedimento. Ó. Vou botar o void aqui. O void significa vazio. E vou chamar de preenche prédio. Assim. Tá? É muito comum, quando se cria funções assim, ó, usar preencher, tá, um verbo e um substantivo. Aqui, por exemplo, em vez de sorteio, eu acho que ficaria melhor sortear. Sortear número. E observa que eu faço assim. Ó. Vocês vão encontrar isso na prática muito. Ó. É até uma boa prática de programação isso. Ó. Começa a função com letra minúscula, tudo minúsculo, e então vem o verbo, e em seguida vem o substantivo. O substantivo começa com maiúsculo, ó, preencher prédio. O pessoal usa muito em inglês, mas eu vou usar em português, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um procedimento. Por que ele é um procedimento? Porque eu tenho void aqui. Void é vazio, ou seja, ele não retorna nada. Esse procedimento ele apenas executa uma função. Ele faz alguma coisa, quando termina ele segue na linha seguinte processando. Tá? Então, função, procedimento. Então, o objetivo desse procedimento é pegar esse vetor prédio e encher de números aleatórios. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou ter que percorrer
cada andar desse prédio, sortear um número e colocar em cada andar. Então, eu vou ter que percorrer o vetor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for. Um for é o mais simples, tá? Eu vou criar uma variável inteira local i, tá? Essa variável, ela tem existência só aqui, tá? E agora eu vou fazer o for. For, bem como eu fiz na outra aula que eu expliquei sobre vetores, tá? I começa de 0, enquanto i for menor que 10, ponto e vírgula, i mais, tá? E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou ter que popular ele. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dizer que prédio índice i vai receber o quê? Sortear número. Assim. Olha só como ficou fácil, ó, ficou bem legal. Claro que eu poderia colocar aqui dentro RAND, tarana de 10, aqui mesmo, mas eu já estou modularizando para vocês aprenderem, tá? Então, o prédio índice i, que vai começar de 0, vai receber sortear número. Então, quando ele encontra o sortear número, ele faz o quê? Ele vem aqui, executa o que está aqui dentro e retorna um inteiro. Esse inteiro que retornar vai cair aqui. Então, o prédio índice i vai receber o retorno dessa função, tá? E parece que já vai ser o suficiente. Então, se for só isso, eu não preciso fazer isso. Não preciso nem abrir as chaves ali, né? E aqui eu vou fechar a função e está pronta essa função, tá? Ela está pronta. Eu só vou executar para ter certeza que não faltou nada. Opa, tem uma chaves a mais aqui, já estava fechado antes. Tá, deixa eu tirar esse daqui. Vamos lá. Vamos executar, vamos ver se tudo funcionou. Pelo menos se não deu erro, um erro sintático. Ó. Ah, tá. Sortear número, aqui eu chamei o sorteio, né? É sortear número, assim. Tá? Tá, ele segue escrevendo 7 na tela, tá bem, mas ele funcionou. Tá? Não deu nenhum erro sintático. Deixa eu ver por que ele escreveu na tela. Ele escreveu por causa dessa linha aqui. Tá? Essa linha aqui eu já vou tirar ela. Então está funcionando. Ó. O programa, quando for executado, ele vai primeiro processar essa linha aqui. Tá? Daí depois, eu vou ter que chamar o procedimento preencher prédio. Eu tenho que chamar esse procedimento, porque daí quando ele chamar esse procedimento, ele vai adicionar isso, e aí ele vai encher esse vetor aqui com os números, tá? E quando ele estiver processando aqui, ele vai chamar uma outra função. Então, veja, eu estou chamando uma função de dentro de um procedimento. Tá? Vou dar um F9 aqui, para ver se segue tudo funcionando. Ó, funcionou tudo certinho. Está pronto até essa parte. É ruim fazer assim que tu não consegue ainda ver muito bem. Mas é o próximo passo do programa é que eu vou conseguir ver melhor as coisas. Qual que é o próximo passo? É mostrar na tela o índice e qual o número que ele armazenou em cada andar desse prédio. Tá? Então, eu vou ter que criar um novo procedimento. Por que é um procedimento? Porque ele não retorna nada. Tá? Eu vou chamar de mostrar prédio. Ele vai mostrar o conteúdo do prédio. Tá? Eu posso aproveitar isso aqui que tem no outro, porque é o que vai fazer eu percorrer esse vetor. Tá? E aqui embaixo eu só vou fazer o que de diferente? Ó. Eu vou dar um printf, vou mandar escrever na tela o que? O andar, um tracinho e o valor que tem nesse andar. Isso. Então, em que variável vai estar o andar? Vai estar na variável i, que ela vai começar de 0, depois é 1. E que andar eu quero mostrar? O que conteúdo eu quero mostrar? O prédio, índice i. Tá? E aqui eu fechei minha função. E agora eu vou chamar... Aqui ele vai mostrar colado, eu vou ter que pular uma linha, senão vai ficar muito colado. E vou fazer assim também. Vou pular uma linha aqui, vou escrever mostrando o prédio. Tá? Vou fazer assim mesmo, mostrando o prédio. Vou pular uma linha também.
E eu acho que tá jóia. Eu vou executar de novo, tá? Aqui faltou alguma coisa, faltou um ponto e vírgula aqui. Deu. Parece que não mostrou nada. Por quê? Porque não mostrou nada? Porque eu não chamei ele aqui. Falta chamar o moço. Ó, veja que o assistente aqui do CodeBlocks já me mostrou a função que eu criei. Ó, veja que interessante que é. Ó, tu cria uma função, por exemplo, preen. Ó, ele mostra as variáveis e mostra as funções que ele criou. Só que agora eu quero o mostrar prédio. E aí deu. Só estou chamando esse procedimento aqui. F9. Aí, gente, ó. Olha só que legal. Já está mostrando o prédio e mostrou índice 0, sorteou o número 0, índice 1, o 6. E assim por diante, ele populou todo o meu prédio. Tá joia, gente? Então, depois de mostrar o prédio, eu tinha também que encontrar... Deixa eu voltar aqui para dar uma espiadinha. Mostrar quantas vezes o número 5 foi sorteado e os números ímpares, tá? Então vamos lá. Quantas vezes o número 5? Então vou colocar assim, ó. Void. Eu vou fazer os dois juntos no mesmo procedimento. No mesmo procedimento, tá? Então vou colocar aqui void. Eu vou chamar de analisar prédio, tá? Isso aí vai ficar legal. E aí eu vou programar aqui, ó. Tá? Eu vou ter que fazer o quê, então? Essa estrutura aqui, ela vai seguir a mesma. O int i eu vou ter aqui também, eu vou ter uma variável i, x, o nome que vocês quiserem dar, tá? E aqui eu vou ter um for igualzinho a esse, tá? Aqui, ó, só abrindo um parênteses aqui, uma informação a mais, ó, você pode usar isso aqui, ó, sizeOf, e colocar aqui prédio, tá? O que significa isso? Então ele vai começar de 0, vai enquanto i for menor que o tamanho da variável prédio. O sizeOf é uma função que retorna o tamanho da variável. Então ele vai lá, olha esse vetor e diz qual o tamanho, e ele retorna o tamanho dele. Então aqui o vetor tem 10 posições, é o mesmo que eu escrever 10. Tá? Então se vocês usarem esse recurso, o código de vocês ele fica um pouco mais dinâmico, ele fica um pouco mais flexível. Tá? Fica até mais fácil de às vezes mexer. Então, sizeOf é uma funçãozinha que analisa uma variável e diz o tamanho dela. Tá? Mas eu vou deixar aqui o 10 para seguir a ideia. Tá? E analisar prédio. Então, eu tenho que analisar. Aqui eu vou fazer mais de uma coisa, então eu vou precisar das chaves. Eu tenho que fazer um ifzinho, né? Para ver quantos números são 5. Então, se prédio, índice i, for igual, né, para comparar a 5, o que ele vai fazer? Eu vou ter uma variável de controle, quant5, eu vou chamar, mais. Tá? Essa variável quant5 eu não declarei ainda, então vou declarar ela aqui fora, tá? Para ela ter, para ela poder ser acessada daqui e poder ser acessada daqui, tá? Então aqui eu vou colocar int quant5 e já vou criar o quant ímpar, tá? As duas vão ser acumuladores ou contadores, então as duas eu vou inicializar de 0, isso é importante, tá? Então olha só, quant5, se ele vê que a posição que ele está analisando for 5, ele vai estar certinho. E agora os ímpares, ó, if prédio índice i, é isso, né? Se prédio índice i dividido por 2 for igual a 1, a 1 é quando é ímpar, tá? Quando for o resto da divisão do valor por 2, tá? Então o que eu vou fazer? Quant ímpar mais. Assim. E está pronto. Aqui eu fecho o for.
e aqui eu fecho a função, tá certo? Deixa eu fechar o for aqui no lugar certo e fechar a função aqui no lugar certo. Tá? Então já tenho, aqui eu tenho o quant 5, quantidade de 5 e quantidade de ímpares. Eu não coloquei os comentários aqui para não ficar muito extenso, mas vocês sabem que é interessante colocar o comentáriozinho aqui, né? Achando a quantidade de números 5 no vetor, né? E aí você faz, eu não vou comentar tudo, achando a quantidade de ímpares no vetor, tá? E aí agora faltou aqui, ó, eu chamar essa função que analisa, então é analisar prédio, e depois eu teria que mostrar essas duas variáveis. Eu posso criar uma outra função para mostrar esses dados analisados, posso fazer aqui dentro mesmo também os printf, posso também, tá? Tudo vai da tua estratégia, do teu programa, tá? Mas eu digo para vocês, quanto mais flexível, melhor. Geralmente, quanto mais flexível, melhor. Se você faz muito engessado, os printf tudo aqui dentro, fica um pouco menos flexível. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o printf aqui mesmo. Tá? Eu vou começar quebrando uma linha. E vou colocar assim, então, quantidade de 5, né? Porcentagem i, vírgula, quant ímpar, quant 5, né? E printf, não coloquei o barra n ali, mas eu coloco aqui, ó, quantidade de ímpares. Ctrl barra de espaço faz com que abra esse assistente. Geralmente ele abre sozinho, mas se você quiser tipo, digitar só o Q e dar um Ctrl barra de espaço, ele funciona, ele já abre na hora. Tá? E olha só, gente, uma coisa, né? O primeiro programa que a gente faz assim. E veja como ele fica modularizado. Preencher pedido. Ele sabe que ele vai lá e vai achar o procedimento preencher pedido. Cada procedimento, cada função, ela fica bem especializada, né, em fazer uma determinada coisa, tá? Então essa é uma boa prática. Ó. Então já estamos dando um salto na qualidade do código do nosso programa. Já não fazemos mais aquele programa que chama tripa, né? Uma coisa toda aqui, toda no main, né? Toda feita no main. A gente já está começando a aprender a modularizar o programa. Agora vamos ver se funciona, né? Daí o F9, ó. Olha que legal, ó. Mostrou o prédio, ó. Sorteou tudo certinho. Quantidade de 5. Vamos ver quantos 5 ele sorteou, ó. Ele sorteou um 5, tá certo, 1. Quantidade de ímpares, ó. Tenho 3, tenho 3 de novo e tenho 5. O resto é tudo par. Deu certinho o nosso programa. Só o acento ali que tem que pôr a outra biblioteca, que vocês já sabem fazer. Tá? Então aqui nós já temos o resultado, a resposta deste programa que a gente propôs. Tá? Isso aqui, como eu já falei antes, não precisa porque a gente não está trabalhando com strings. Tá bom, gente? Qualquer coisa me perguntem, um forte abraço e a gente se vê na sequência.